Alô, comunidade, boa tarde. Brasil, começa agora o ICL Urgente com as notícias mais importantes desta sexta-feira, informação e análise a quente, sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente na redação do ICL. Laura Couto, boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Sextou com notícia quente no STF. Boa tarde para você que está nos assistindo. Vamos lá. Boa tarde. A Laura está contente porque ela vai no show no fim de semana, já me contou aqui. Claro, fim de semana tem que passear, é isso aí. Mas antes disso, notícia. Boa tarde para você que mora nesse país em que generais seguem na operação para salvar os colegas acusados de golpe de Estado. Depois da amnésia, vocês se recordam, a amnésia do general Arruda ontem, ele não lembrava de nada. E da titubeada feia do general Freire Gomes no começo da semana, hoje foi a vez de mais um general, Hamilton Mourão. Ele botou a culpa pelo 8 de janeiro, adivinhem em quem? No Lula. A culpa é do Lula. A culpa é do Lula, disse, em outras palavras, o general Mourão. A gente vai trazer muitos detalhes sobre os depoimentos de hoje. Muito bem, porque hoje à tarde o STF colheu os depoimentos de testemunhas de defesa dos réus acusados na trama golpista. Mais uma vez a gente lembra, né? Os depoimentos não são transmitidos ao vivo por uma determinação do STF, mas são públicos. E a nossa equipe estava lá mais uma vez, semana inteira, o ICL presente, dando prioridade total para essa cobertura. Hoje com a repórter Heloísa Vilela, que vai falar com a gente ao vivo aqui no ICL Urgente. Houve um momento de grande tensão durante o depoimento de Aldo Rebelo. Ele já foi do PCdoB, comunista, foi ministro da Defesa de Lula, mas depois virou de lado, né? Passou para o outro lado nos últimos anos, e Aldo Rebelo prestou depoimento hoje como testemunha de defesa, olha ele aí, do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. Vamos acompanhar a transcrição para entender o que houve. Daqui a pouco a Heloísa Vilela vem ao vivo. O que disse o Aldo Rebelo, estava lá como testemunha de defesa, e aí vem o advogado, Demóstenes Torres, já foi senador, vocês lembram dele, né? Mas aqui ele estava como advogado de defesa do Almir Garnier, almirante. Aí ele começa assim, o Demóstenes. O brigadeiro Batista Júnior, que é o chefe da aeronáutica na época do Bolsonaro, disse que Almirante Garnier teria colocado as tropas à disposição do presidente. É possível que possa mobilizar por uma decisão unilateral? Perguntou o advogado. Aldo Rebelo responde. Na língua portuguesa conhecemos a força da expressão. Nunca pode ser tomada literalmente. Quando se diz estou frito, não significa que está dentro da frigideira. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. Aí, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes, que preside, né, as oitivas ali, fez uma intervenção. O senhor Aldo Rebelo estava na reunião quando se disse isso? Aldo Rebelo, não. Não. Aí, vamos para a página seguinte. Alexandre de Moraes responde, então não tem condição de analisar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos, por favor. O Aldo ficou bravo. Minha apreciação da língua portuguesa é minha, não vou admitir censura. O Alexandre de Moraes diz, responda se atendo aos fatos, se comporte, parecia falando com o aluno ali, né? Estava fazendo bagunça. E o Rebelo responde, o senhor vai permitir a minha apreciação? Moraes completa. Apreciação fática? Sim. Foi esse o nível do diálogo. Eu vou só retomar aqui. Minha apreciação da língua portuguesa é minha e não vou admitir censura. Responda se atendo aos fatos, se comporte. Olha só, a Heloísa Vilela que estava lá dentro, ela já está a postos, pessoal, para entrar ao vivo com a gente? Temos Heloísa Vilela. Elô, explica pra gente, depois disso aqui a situação piorou até pro Aldo Rebelo, né? Quase que terminou numa prisão, é isso mesmo, Heloísa? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Rodrigo. Terminou pelo menos em ameaça de prisão, né? Porque quando ele começou a dizer que a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não vou admitir censura, isso é maneira de testemunha falar com o juiz, Rodrigo? Em que planeta, né? Então, na mesma hora, o Alexandre de Moraes respondeu, disse, se o senhor não se comportar, será preso por desacato. Desacato à autoridade. Então,
Isso, Alexandre de Moraes não está de brincadeira e não vai permitir, como ele disse outro dia, que esse tribunal seja transformado num circo. Isso não é comportamento de testemunha. Chegar aqui dizendo que vai desafiar as autoridades que estão conduzindo o processo. Ele mais adiante, Rodrigo, teve um momento em que ele começou a querer ditar as regras do processo. Então ele começou a questionar se o inquérito policial tinha procurado saber a cadeia de comando da Marinha, se ela tinha recebido alguma ordem para mobilizar tropas. Então ele começou a dizer assim, eu queria saber se o inquérito levantou a cadeia. Foi interrompido na mesma hora, dessa vez, pelo procurador-geral Paulo Gonet, que disse a ele, o senhor não tem que querer saber nada, quem faz pergunta aqui é a Procuradoria e os advogados, nós é que queremos saber. E ele ainda teve a petulância de rebater. Ele disse, eu quero saber sim. E o Alexandre de Moraes falou para ele, você quer saber? Vai saber depois na imprensa, não é aqui. Rapaz, foi uma situação e tanto, viu? Agora, Heloísa, é incrível que o Aldo Rebelo, outro dia eu li uma nota dizendo que ele está cotado até para eventualmente compor a chapa do bolsonarismo, como um vice talvez, de tão próximo que ele está do setor da extrema-direita. O Aldo Rebelo que já foi um militante do PCdoB, mas ele virou de lado de uma maneira e hoje foi, das testemunhas de defesa até agora, mais desafiadora em relação ao STF, não é isso? Eu diria a mais mal comportada, a mais folgada numa linguagem bem popular, porque isso não é comportamento de ninguém. Se você olhar as outras testemunhas, né, ninguém chegou aqui botando banca para a Procuradoria, para os advogados e para o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi o primeiro e eu imagino que será o último, porque o exemplo de hoje vai servir para quem vier depois, né, Rodrigo? Agora, o Aldo é muito impressionante. Ele foi ministro da Defesa e, na qualidade de ministro da Defesa, ele veio depor para falar de várias coisas do conhecimento dele a respeito dessa área. Acontece que ele não participou dos fatos que estão sendo discutidos aqui. Então, o depoimento dele tinha que ser muito limitado ao que ele conhece e o que ele pode testemunhar, e nada mais. Ele não está aqui, como disse Alexandre de Moraes, ao Mourão, né, o advogado que questionou o Mourão, para tirar conclusão de coisa nenhuma. Perfeito. Heloísa, então, Aldo Rebelo foi uma das testemunhas ouvidas e deu esse quiprocó danado que você descreveu, a gente trouxe aqui a transcrição. O senador Hamilton Mourão, que é general da reserva e foi vice-presidente do Jair Bolsonaro, também depôs hoje como testemunha. Ele foi testemunha de defesa ao mesmo tempo do general Heleno, do general Paulo Sérgio, do Braga Neto e do Bolsonaro. A Laura Cotcho vai mostrar pra gente um trecho da fala do senador Hamilton Mourão. Por favor, Laura. Boa tarde, Elô. Muito bom ter você aqui no Estéreo Urgente. Vou ler aqui o trecho do depoimento do general Hamilton Mourão. Tomei conhecimento da baderna porque meu filho me ligou. Liguei à TV e... Análise de quem exerceu o comando do Planalto na época do impeachment do Collor. Sempre soube que houve planejamento do Planalto. Havia norma e planejamento. Quando detectada ameaça, seriam acionadas forças para impedir qualquer baderna. O que me parece é que foi inação do governo de turno que, sabedor das ameaças, deveria ter acionado os meios. E Alexandre de Moraes responde, testemunha não é perito e não tem que chegar a nenhuma conclusão. Elô, o Mourão foi tentar culpar o Lula e levou uma invertida do Alexandre de Moraes? Exatamente, ele foi culpar o Lula e foi com essa tese, que a gente viu essa tese ser muito defendida durante a CPMI do 8 de janeiro, quando a extrema-direita ficou tentando dizer que se houve baderna foi por culpa do governo Lula que não tomou as medidas necessárias. Quando a gente sabe hoje, depois de tudo que foi investigado, que foi muito além disso, que houve uma orquestração. Agora, Mourão não saiu muito bem com essa tentativa, porque ele foi logo cortado. E os autos estão repletos de provas do envolvimento de várias pessoas na tentativa. Vem aí o grupo todo dos quids pretos que já foram transformados em réus e que serão, então, trarão suas testemunhas. Esse ponto vai ser muito discutido. Esse pessoal que conduziu, né, que incentivou e que fez essa tentativa de golpe acontecer. Então, o Mourão ficou bem quietinho depois que ouviu que ele não tinha que chegar a conclusão nenhuma, né?
É isso. Olha, eu estava aqui checando, eu falei que o Aldo foi ministro da Defesa de Lula, mas ele foi ministro da Defesa de Dilma, né? Ele foi ministro da Defesa de Dilma. Dilma. Exatamente. Bom, então prestaram depoimentos várias testemunhas de defesa, Aldo Rebelo, Hamilton Mourão, quem também depois, Laura e Heloísa. Como testemunha de defesa foi o comandante da Marinha, Marcos Olsen. A Heloísa até trouxe o detalhe para a gente. Ele foi de farda, né? Ele foi fardado, é isso mesmo, Heloísa, para o depoimento? Né? Ele tinha pedido dispensa. Chegou a caráter. A caráter, é isso. Ele tinha pedido dispensa, mas foi negada a dispensa de prestar depoimento pelo Alexandre Moraes. Vamos ver o que disse o Olsen, a gente vai colocar aqui no telão e depois a Heloísa comenta, ó. Não recebi qualquer intervenção nesse sentido, ele diz, em relação a golpe de Estado. Em momento nenhum houve ordem, mobilização ou organização para o uso de equipamentos para que um golpe de Estado ocorresse. Heloísa, ocorresse com 2 S. Mas, Heloísa, por favor, a fala do Olsen teve um peso assim? Você acha que teve mais importância? O que você achou? É o ministro do Lula, Olha, né? Rodrigo, essa fala dele, não, acho que não, porque o fato dele não saber e dizer que, até onde ele sabe, não teve nenhuma mobilização, não teve nenhuma discussão sobre ruptura democrática, não quer dizer absolutamente nada, só sabe disso quem participava da panela que estava promovendo isso. Vamos combinar que quem não fazia parte desse jogo, obviamente que não ficou sabendo. Agora, a parte mais importante que o ministro Alexandre de Moraes fez questão de reforçar foi a seguinte: ele perguntou para o Olsen se é comum ou se ele tem registros na história de outros momentos em que o almirante da Marinha que está deixando o cargo e que tem que passar o cargo para o novo almirante não compareça à cerimônia de passagem de cargo. Por que isso é importante? O Olsen, ele passou sim o cargo para o Garnier passou o cargo para o Olsen, sim, mas não participou da cerimônia. Então, tipo assim, foi lá no gabinete, falou aqui, ó, tá o cargo, tchau. Isso não existe dentro da hierarquia das cerimônias todas dentro das Forças Armadas. Então, o Olsen falou com ele, realmente, eu não tenho registro de nenhum outro momento na história onde o almirante que está saindo não tenha participado da cerimônia. Aí o Alexandre de Moraes insistiu. A gente lê na imprensa que isso teria acontecido porque ele não queria bater continência para o presidente Lula. É verdade que o militar que está passando o comando para o outro e o outro também tem que bater continência para a autoridade civil? Ele falou, olha, quem fez a cerimônia foi o Múcio, mas sim, eles bateram continência para o Múcio. Então, meio que ficou provada essa tese de que realmente ele não participou, foi uma coisa raríssima que não tem precedente na história e que muito provavelmente era mesmo porque ele não queria bater continência para o presidente Lula. Forte isso. Heloísa, só para concluir, na sua participação, né, teve uma gafe, O Paulo Gonet falou, achou que o microfone estava desligado e falou demais, foi isso? Foi, porque foi no finalzinho do questionamento do Aldo Rebelo. E eu acho que o Aldo Rebelo foi um depoimento tão, como que eu posso dizer, assim, confrontacional, né? Uma coisa provocativo, tão litigiosa, que deixou todo mundo um pouco mexido. Alexandre de Moraes não se abala, né, Rodrigo? Isso é bom da gente ver, né? Uhum. Ele vai no ponto e não quer saber. Agora, o Gonet começou, na última pergunta dele, a tentar fazer com que ele falasse a respeito da... Porque o Aldo Rebelo ficou falando que a Maria não tem condições de dar um golpe sozinha, que ela quase não tem tropa, que ela não está enraizada como exército, blá, 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 blá. E aí ele foi perguntar, então seria por isso que a Marinha teria desistido do golpe? Ou a Garnier teria desistido do golpe porque não tinha apoio do exército? E aí o advogado do Garnier falou, epa, peraí, o senhor está tentando fazer ele tirar conclusões e tal, sim, como eu não pude fazer com que a testemunha fizesse. Aí a gente ouve o Gonet, no fundo,
dizendo, agora eu fiz uma cagada. Com esses termos, Rodrigo. Com esses termos. Então, foi É uma o problema de você fazer depoimento à distância, todo mundo no computador, sem estar aqui presencialmente. Ele não falaria isso presencialmente nunca, né? Mas daí, às vezes, sentado na sala de casa, no escritório, se sentiu à vontade e falou demais. Mas o importante foram esses trechos, assim, que a gente retomou agora. Hamilton Mourão botando a culpa no Lula, o governo de turno é que devia ter feito alguma coisa, né? O Aldo Rebelo tomando essa dura do Moraes, ameaçado de prisão porque tentou livrar a cara dos militares. E o Olsen confirmando, né, Heloísa, você explicou muito bem, confirmando a história de que o Almir Garnier não quis passar o comando e que isso é algo totalmente inusitado. Obrigado, Heloísa, parabéns pelo trabalho. Semana que vem continuam os depoimentos das testemunhas de defesa ainda, não é isso? Com certeza, semana toda até o dia 2. Perfeito. Semana que vem o ICL continua de olho e vai trazer tudo para você. Obrigado, Heloísa, bom fim de semana. Tchau, tchau. Muito bem. Vamos seguir ainda falando da extrema-direita no Brasil, só que agora saímos do STF e vamos para as articulações no Congresso Nacional. O PL, o Partido Liberal de Jair Bolsonaro, enviou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, uma nova proposta de projeto de anistia aos envolvidos no ataque de 8 de janeiro. Eles não desistem disso, né? A proposta é menos ampla. A ideia do partido agora é chegar a um consenso maior entre os deputados para conseguir a aprovação. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Por favor, Laura. Rodrigo, o novo texto ele estabelece a anistia a todos os crimes contra o Estado Democrático de Direito para quem tenha, abre aspas, participado diretamente dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. É importante ressaltar que o texto não exclui a apuração e a responsabilização civil pelos danos causados ao patrimônio público. A proposta inicial do partido permitia benefício da anistia de forma retroativa e posterior, já que favorecia aqueles que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos do 8 de janeiro, desde que mantenham correlação com os eventos, ou seja, era uma anistia ampla e restrita com o objetivo de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo pela trama golpista. O Hugo Motta ainda não deu um retorno sobre essa nova proposta do Partido Liberal, Rodrigo. Então eles mudaram a estratégia. Você percebeu aí no detalhamento que a Laura explicou pra gente? Antes o projeto dava margem para que Bolsonaro também fosse anistiado. Agora eles estão tentando fazer algo mais restrito, deixando claro que é para anistiar só por alguns crimes, a turma que foi para o quebra-quebra na praça. E aí, não tanto, ou não, os chefões, esses sim, serão julgados. Essa é a nova tática do PL, do Partido Liberal, para tentar uma anistia de outra forma, né? Vamos para uma notícia aqui triste para o Brasil. Morreu hoje Sebastião Salgado, aos 81 anos. O brasileiro foi um dos fotógrafos mais importantes do mundo. Ele tinha um distúrbio sanguíneo causado por malária, olha só, gente, por malária, contraída na Indonésia na década de 90. Sebastião Salgado ficou famoso por seus trabalhos fotográficos, como da Serra Pelada, olha, essas imagens, né, sempre em PB, preto e branco, né, na década de 1980, e pelos ensaios Trabalhadores, Êxodos, Terra, Amazônia e Gênesis. Alguns deles foram expostos nos principais museus, nas principais capitais da Europa e fez sucesso em todo o mundo. Ele percorreu mais de 120 países realizando os registros fotográficos. Em 1998, ao lado da esposa Leila, fundou o Instituto Terra. Numa luta pelo reflorestamento, o casal plantou mais de 2.700.000 árvores no interior de Minas Gerais, principalmente, né? O presidente Lula fez 1 minuto de silêncio no Palácio do Planalto em homenagem ao fotógrafo. O presidente Lula aqui aparece, né, lado a lado com Sebastião Salgado, disse o seguinte, abre aspas, certamente, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu. Salgado não usava apenas os seus olhos e a sua máquina para retratar as pessoas. Usava também a plenitude de sua alma e de seu coração, homenagem do Brasil, dos brasileiros, do governo brasileiro, a Sebastião Salgado, que se foi nesta sexta-feira. É uma obra impressionante e vai ficar para a história. Bom, vamos tratar aqui de assuntos internacionais. Ele, Donald Trump,
né? Parece que as ameaças de sanções contra Alexandre de Moraes, que nós trouxemos aqui ao longo da semana, podem se estender a outros ministros do STF. É o que está nesta matéria do jornal O Globo, né? As sanções podem ser estendidas a outros ministros do STF. É uma chantagem quase que explícita, porque olha o que diz a apuração do Globo. Tudo vai depender de como Moraes e o Supremo vão reagir às medidas impostas por Washington. Porque Washington vai primeiro sancionar o Moraes. Dependendo do que acontecer, aí eles vão para cima dos outros. Segundo a jornalista Malu Gaspar, do Globo, o texto que está ainda em revisão dentro do governo dos Estados Unidos, prevê que medidas restritivas sejam analisadas a cada 60 dias. Então, parece que estão tratando, sabe com o quê? Assim, ó, eu vou deixar de castigo. Se melhorar, eu tiro do castigo. É um ataque à soberania brasileira. Alexandre de Moraes e o Supremo, se comportarem mal, aí o Trump pode rever... Se comportarem mal, o Trump pode rever até as punições e aumentar, estendendo para outros ministros. Vale lembrar que as ameaças foram feitas publicamente pelo secretário de Estado Marco Rubio durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. Vou trazer aqui mais detalhes sobre Donald Trump, um outro tema, mas ainda de Donald Trump. O presidente republicano foi desmentido hoje sobre o suposto genocídio branco na África do Sul. E ele sofreu uma nova derrota também na guerra contra a Universidade de Harvard. Conta mais pra gente, Laura Couto, por favor. Rodrigo, a agência de notícias Reuters desmentiu essa história do Donald Trump sobre o absurdo do genocídio branco na África do Sul. Só para contextualizar, na quarta-feira, durante uma reunião com o presidente sul-africano, o Cyril Ramaphosa, na Casa Branca, o Trump fez falsas alegações dizendo que a minoria branca era perseguida no país, na África do Sul. E aí, em um certo momento, o Trump levantou uma folha de papel impressa com a foto de pessoas levantando sacos com corpos e disse que aqueles eram todos os agricultores brancos que estavam sendo enterrados. Só que a imagem é de um vídeo de trabalhadores humanitários enterrando corpos na cidade de Goma, na República Democrática do Congo, e não na África do Sul. Agora, um outro revés para o Trump, Rodrigo. Hoje, a justiça norte-americana reverteu a decisão do governo do Trump de proibir que a Universidade de Harvard tenha estudantes estrangeiros. Dessa forma, os alunos de fora dos Estados Unidos que estudam ou querem estudar em Harvard seguem autorizados a ter um visto de estudante. Então foram duas derrotas. Agora, assim, essa da África do Sul não é que é uma derrota, é um desmentido de uma mentira que o sujeito plantou dentro da Casa Branca. Ele faz um ataque à África do Sul para tirar o foco do genocídio em Gaza. Ele diz, olha, veja bem, tem um apartheid ao contrário contra os brancos lá na África do Sul. Vejam até as imagens. E usa imagens que, segundo a agência de notícias que produziu as imagens, são imagens do Congo. Não tem nada a ver com a África do Sul. Mas até aí já rodou o mundo. Já rodou o mundo. É assim que opera a extrema-direita. Hoje, Donald Trump sugeriu uma tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia, a partir de 1º de junho. Na sua rede social, o republicano afirmou que tem sido difícil lidar com o bloco europeu, né, em termos comerciais, e que as discussões com a União Europeia não vão a lugar nenhum. Olha só, a gente tem aqui a manchete e tem também, a manchete lá no ICL Notícias, e tem também o print, né, da declaração dele na rede social Truth. A União Europeia, que foi formada com o objetivo de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio, tem sido muito difícil de lidar. Olha como é. A União Europeia, para ele, foi criada para isso só. Tá bom. Suas poderosas barreiras comerciais, impostos, penalidades corporativas ridículas, manipulações, processos injustos e injustificados contra empresas americanas. Nossas discussões com eles não estão levando a lugar nenhum, portanto, recomendo uma tarifa fixa de 50%. É isso, é mais um factoide. Trump também afirmou que a empresa Apple, poderá enfrentar uma tarifa de 25% caso continue produzindo iPhones fora do território americano. A ameaça também foi feita através da rede social. É um presidente que não governa. Twitter, como é que chama isso aqui? Truth, que é a rede dele. Então ele governa com frases nas redes sociais e sobe a tarifa, baixa a tarifa, sobe a tarifa, baixa a tarifa. É para provocar o caos e ter o tempo todo, né, essa ideia de que ele comanda o mundo e mais ninguém tem o poder de se contrapor às decisões de Donald Trump. Vamos falar de alguém muito próximo a Trump, está lá pertinho dele, tentando obter o apoio
para atacar o Brasil. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro ameaçou o deputado federal Lindbergh Farias e o PT depois de ser alvo de um pedido de prisão preventiva. O PT e o Lindbergh estão pedindo que o Eduardo Bolsonaro seja preso, porque ele está atacando o Brasil, articulando contra o Brasil lá nos Estados Unidos. Na sua conta no Twitter, Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte, podemos colocar aqui no telão o que escreveu Eduardo Bolsonaro. Eu já sabia que vocês iriam querer tentar me prender, por isso mesmo fiquei aqui nos Estados Unidos, para não estar refém dos chiliques, do capacho do tirano da ocasião. Fique tranquilo. A contribuição do seu partido e sua também está sendo exposta internacionalmente. O tirano não será sancionado sozinho. Dê seus últimos gritos histéricos. Esse regime irá acabar e vocês irão pagar pelos seus crimes aqui e na justiça final. Parece que está meio avariado assim das ideias o Eduardo Bolsonaro. Laura Couto, explica melhor pra gente essa história, Laura. Rodrigo, o que aconteceu foi que o PT protocolou na PGR um pedido de prisão preventiva contra o Eduardo Bolsonaro por, abre aspas, atos e articulações com parlamentares e agentes políticos dos Estados Unidos para provocar sanções diplomáticas, financeiras e jurídicas contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nessa representação, o Lindbergh Farias ele acusou o deputado afastado Eduardo Bolsonaro de crimes como atentado à soberania nacional, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Depois dessa ameaça que o Eduardo Bolsonaro fez ao Lindbergh, o deputado Lindbergh respondeu, e eu trouxe aqui o tweet dele, ele disse: Eduardo Bolsonaro se diz patriota, mas fugiu do país e agora ataca o STF de fora, tentando proteger o pai com a ajuda de estrangeiros. O patriotismo não é bater continência para a bandeira do Zewa, nem conspirar contra as instituições brasileiras. Patriotismo é ficar, enfrentar e defender a Constituição. Quem foge, confessa. Quem ameaça, teme. E quem deve, será julgado. Tá aí. Então, Lindbergh Farias e Eduardo Bolsonaro trocando farpas pesadíssimas através das redes sociais. Eduardo Bolsonaro, Laura, também ameaçou, sabe quem? O jurista Cacai de Almeida Castro, que é também comentarista, colunista aqui do ICL. Isso porque, numa entrevista à revista Fórum, um outro canal jornalístico aqui importante no Brasil, Cacai disse que Eduardo Bolsonaro comete crime ao articular sanções contra Moraes. E disse mais o Cacai: é inadmissível que o Ministério Público e a Polícia Federal não tomem nenhuma atitude. Aí, o Eduardo Bolsonaro partiu para o ataque também em relação ao Cacai. Olha o que ele escreve, por isso que eu estou falando que ele está meio, Cacai, cuidado com seus diálogos cabulosos com os tiranos de ocasião. Pode acabar se enrolando. Ele resolveu ameaçar, está agindo como se estivesse, sabe filme de faroeste? O valentão entra ali no bar e quer sair atirando? Ele está agindo nesse nível. Está nos Estados Unidos, então virou cowboy de uma vez, o Eduardo Bolsonaro. Uma nota aqui sobre o futebol brasileiro, né? Hoje o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, afirmou que já tem as 27 assinaturas para protocolar um pedido de abertura da CPI da CBF. Né? Ele defendeu que as recentes denúncias contra a entidade do futebol precisam ser investigadas. De acordo com os senadores que assinaram o pedido, as condições da eleição com candidatura única, né, são indicativo de que nada vai mudar na gestão da entidade. A instalação de uma CPI depende agora do aval do presidente da casa, senador Davi Alcolumbre. É uma crise generalizada no futebol brasileiro que, apesar disso, tem dinheiro e contratou um dos principais técnicos do mundo, o Carlo Ancelotti. E para a gente aqui trazer uma última nota, a Academia Francesa, que equivale à Academia Brasileira de Letras, prepara uma sessão privada oficial para homenagear Lula em Paris. A homenagem deve acontecer no dia 5 de junho, dia da visita de Estado oficial do presidente brasileiro à França. Lula será o primeiro homenageado desde Dom Pedro II na Academia Francesa em Paris, é o que diz aí a manchete do Infomoney. Né? A ideia de convidar Lula para a homenagem foi do secretário perpétuo da academia, o escritor Amin Maalouf. Uma informação importante aqui, depois do sucesso do podcast Império Malafaia, vem aí uma nova estreia importante, uma estreia aqui do ICL. Agora é o documentário inédito Império Malafaia. Já teve o podcast, agora o documentário. É uma produção original do ICL que vai permitir que você mergulhe ainda mais na investigação jornalística conduzida pela Juliana Dalpiva e pelo Igor Melo, né? Repórteres aqui do ICL.
podcast já foi ouvido por mais de 400 mil pessoas. Então agora faça o convite. Você se inscreve aí, iclurgente.com.br. Faz agora, iclurgente.com.br. Abre um campo, você põe o seu e-mail e aí, no dia em que a Juliana, o Igor e o Eduardo Moreira vão apresentar esse documentário, você assiste o doc e assiste a conversa entre eles, os bastidores todos, dia 29 de maio. A equipe do ICL te avisa, ó, é hoje. E aí você assiste esse super documentário. Fica o convite, é uma sexta-feira que termina com um convite para você se inscrever aí para assistir o documentário sobre o Malafaia. Laura, obrigado pela companhia em mais uma semana. Bom show aí no fim de semana para você. Obrigada, Rodrigo, e para nossa audiência. Bom fim de semana. É isso, gente. Na semana que vem voltamos acompanhando tudo sobre esse julgamento importantíssimo para a história brasileira com as nossas e os nossos repórteres lá em Brasília. Fique agora com o ICL Notícias, segunda edição. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Valeu, gente. Anda de jatinho, comanda uma igreja poderosíssima e até influencia os rumos da política nacional. Mas o imposto de renda de Silas Malafaia conta uma história bem diferente disso. Eu, Igor Melo e a Juliana Dalpiva fomos atrás dos registros sobre a vida do pastor. E durante um ano eu investiguei a fundo o patrimônio de Silas Malafaia. Eu mergulhei nos bastidores e li mais de 30 mil páginas de documentos. E a Juliana até entrevistou o próprio Malafaia. É uma fortuna escondida atrás de brechas, manobras e silêncio. Mas toda a verdade sobre o patrimônio do pastor Silas Malafaia vai ser revelada no nosso documentário Império Malafaia, que vai ao ar no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem, leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.